Olá, tudo bem? O meu nome é Cristiane, eu sou do município de Itaió, Santa Catarina, sou estudante do 8º semestre do curso de História pela Universidade Unigran. Esse vídeo é para a disciplina de estágio supervisionado da educação de jovens e adultos. Esse vídeo tem por objetivo fazer com que a gente conte um pouquinho sobre como, de que forma, que metodologia nós usaríamos para trabalhar história na educação de jovens e adultos. Eu vou conversar um pouco, contar para vocês um pouco sobre o tema pelo qual eu escolhi para o meu plano de aula. O tema é a Proclamação da República. Como nós estamos muito próximos da data de 15 de novembro, eu acredito que trazer o aluno próximo de uma realidade faz com que ele sinta mais vontade de aprender, mais interesse em pesquisar, se sinta motivado a buscar mais informação. Trabalhando a data, o fato histórico de 15 de novembro, próximo do feriado de 15 de novembro, e além disso nós estamos em processo eleitoral, inclusive as eleições acontecem no dia 15 de novembro, traz o aluno muito mais próximo e faz ele com que ele fique muito mais perto dessa realidade. O objetivo é com que ele entenda o que foi monarquia, o que é a república, como foi todo esse processo de transição, e tanto se fala na república, na democracia, fazer realmente ele entender qual que é o peso da palavra democracia. Juntando todos esses elementos fortes, o feriado, as eleições, nada mais justo do que trabalhar realmente a proclamação da República. Um dos objetivos pelos quais a gente vai trabalhar, e a gente vai fazer com que esse aluno entenda, através da explicação da professora, compreender realmente a proclamação da República, compreender o que foi monarquia, para então conseguir diferenciar a República de monarquia e entender o que é a República. Entender se essa proclamação da República foi um golpe militar, qual que foi a resistência monarquista para isso que isso aconteça? Qual é a diferença do sistema monarquista para o sistema de república? Entender qual é a diferença desses dois governos? Qual a contribuição do povo na monarquia? Qual é a contribuição do povo na república? Fazer com que ele entenda as diferenças, associe as semelhanças, tenha um senso crítico para analisar os dois fatos históricos, os dois momentos de governo do nosso país. Um dos objetivos também pelo qual a gente trabalha esse fato histórico é conhecer como acabou a monarquia e como iniciou a república, de uma forma, através de explicação, fazer com que ele realmente entenda. Analisar o fato histórico, como eu acabei de falar, retirar as informações importantes. Através de uma imagem, a gente vai levar esse aluno, a gente vai expor uma imagem, explicar ela, fazer com que o aluno consiga entrar mais próximo daquele dia, no dia 15 de novembro, apresentando uma imagem, ele vai conseguir estar bem mais próximo, analisando aquilo, podendo sentir qual era a vontade da população, qual era todas as resistências militares, governamentais, entender essa parte através de uma imagem. Inclusive também a gente vai analisar um texto que foi publicado no dia 15 de novembro de 1889. Esse texto foi publicado no jornal Rio de Janeiro. A gente vai extrair alguns trechos desse texto, inclusive um trecho onde diz: viva a democracia, viva a liberdade, viva o Brasil, para que eles entendam qual era a expectativa da população para que o nosso país se tornasse república, o que o povo esperava naquela época. Através dessas exclamações, a gente pode analisar e refletir que o povo tinha uma expectativa muito grande em poder fazer parte desse governo através da nossa república. Então, a gente vai trabalhar
com imagem, fazendo com que o aluno analise a imagem, o texto crítico, que eles vão analisar o texto publicado, onde a gente vai debater. Eu acredito que é muito importante que o aluno ele socialize a sua ideia, socialize o que ele aprendeu, que ele fale o que ele pensa. E trazendo através de debate isso para a aula, faz com que ele consiga analisar a sua opinião, debater com a opinião do outro, trazer argumentos para convencer os demais da sua opinião. Eu acredito que a história faz isso com que isso seja muito mais palpável, fazer com que o aluno incentive no aluno esse senso mais crítico. E também a parte mais escrita, fazer com que ele responda perguntas e ele reflita através de textos, através das explicações, que ele responda algumas perguntas. Algumas delas são: o que foi na história do Brasil o dia 15 de novembro? Depois de toda a conversa em sala, é importante que ele tire da aula o que é necessário realmente para ele aprender, e a gente faz isso através de algumas perguntas. O que foi o regime que foi instalado no Brasil? Que ele mais uma vez recorde essa data. De acordo com o texto que a gente extraiu do jornal, o que o povo esperava desse regime? Qual o significado, então, daquelas frases de força, com as exclamações que o povo falava no dia 15 de novembro? Viva a liberdade! Viva o Brasil! Viva a democracia! Eu acredito que é uma aula muito produtiva. A gente traz para uma realidade muito próxima à República nesse período eleitoral, onde nós temos, através do voto, nós podemos escolher os nossos representantes, e isso é democracia. Eu acredito que se nós, povo, nós pessoas, conhecêssemos a nossa grande responsabilidade que nós temos através do voto, nós votaríamos com mais responsabilidade. Trazer esse tema, dia 15 de novembro, o tema da proclamação da República, num momento histórico tão importante, no dia 15 de novembro, nós trabalharmos no período eleitoral, trazermos esse tema, enriquece muito mais a aprendizagem do aluno. E o processo avaliativo que nós vamos usar para avaliar esse aluno, avaliar como ele assimilou todo esse conteúdo, é através do debate, é através de ouvir ele falar, é através da forma que ele vai socializar o seu pensamento e entender o que ele realmente compreendeu de todo o assunto, de todo o conteúdo. A gente usa a análise através da interpretação, quando ele responde as perguntas, e também a gente analisa o seu ponto de vista, a gente analisa a forma com que ele vai expor a sua forma, a sua participação durante a aula. A gente avalia todo o contexto do aluno, a gente avalia o interesse, a gente avalia a participação, tudo mais a gente avalia o aluno num contexto. Muito bem, esse é o plano de aula pelo qual eu escolhi para trabalhar na educação de jovens e adultos, trabalhar história no ensino fundamental de jovens e adultos. É um tema muito bom de trabalhar, ainda mais no período histórico onde a gente vive, as eleições. Realmente a data de 15 de novembro traz assim muito mais próximo da realidade e dá muito mais vida a esse fato histórico. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que eu tenha sido clara em explicar quais eram os meus objetivos em trabalhar a proclamação da República nessa época do ano na educação de jovens e adultos. A gente precisa trazer uma população mais crítica e mais conhecedora, por isso trabalhar a proclamação da República nessa época. Um abraço para todos e muito obrigada.